Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje a Igreja lê o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, celebrando a Páscoa, a gente celebra o envio, é um mandamento de Jesus Cristo. Ide pelo mundo inteiro. Nós temos uma grande missão: anunciar o Evangelho a toda criatura, a cada criatura. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. Toda pessoa pode receber uma boa notícia. Pode ser que a pessoa rejeite, mas Jesus diz que a boa notícia deve ser dada. E uma boa notícia existe para cada ocasião da vida. Uma boa notícia. Eu gosto de meditar sempre aquela boa notícia que Jesus deu àquele homem que estava pregado. Portanto, ele não podia mais se movimentar. Não podia mais consertar o mal feito e causado. Aquele homem que estava pregado ao lado dele na cruz. Mas ele pediu perdão. Jesus deu uma boa notícia para ele. Naquela situação ali, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Boa notícia para um homem crucificado, prestes a morrer. E assim temos que, com a ajuda do Espírito, encontrar a boa notícia para dar a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã que nós encontramos. O importante é que, eu repito, que a gente vá ao encontro. E nasce esse encontro e a oportunidade de nascer a boa notícia. Eu lembro de um caso de uma moça que eu conheci e depois de 3 anos ela narrou um fato para mim e eu acredito que eu dei uma boa notícia. Então, as pessoas precisam às vezes de uma boa notícia, mas por falta de confiança, de oportunidade, de proximidade, a pessoa termina não recebendo essa boa notícia. Depois tem a boa notícia a nível de comunidade, não é? A nível de família, a nível de casal. O casal precisa de uma boa notícia, às vezes estão em dificuldades de relacionamento, às vezes dentro de uma família mesmo. A nível de cultura, de cidade, eu lembro do João Paulo II, o Santo João Paulo, ele dizia que o Evangelho tem que se tornar cultura. Cultura é aquilo que a gente faz para viver, porque a gente vive em comunidade. Então o Evangelho tem que se tornar cultura. Forma da gente organizar o trabalho, as leis empregatícias, por exemplo, não é? Leis de segurança e tantos costumes, a lei do silêncio, digamos assim. Depois temos outros valores grandiosos, né? O valor da juventude, a proteção do menor, proteção do idoso. O Evangelho tem que se tornar cultura. Nós temos um grande trabalho a fazer para a gente ter uma convivência social mais saudável. O Evangelho tem que se tornar cultura. Daí a responsabilidade dos leigos, dos nossos políticos. Temos políticos que levam o nome da igreja. Então eles deveriam se comprometer também de facilitar para que o Evangelho se torne cultura, repito. As leis do trânsito, por exemplo. E por aí vai. O certo é que os hospitais humanizados, não é isso? O Evangelho se torne cultura, é o grande mandamento de Cristo. Um grande trabalho nós temos para fazer. Nosso Senhor fala também que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será condenado. Então, crer é aderir. Crer é aceitar esta boa notícia. Isso nos dá salvação. É isso que nosso Senhor atesta.
E depois fala de sinais também. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Meus irmãos e irmãs, nosso Senhor está dizendo que existe a presença do mal no mundo, mas que esse Evangelho, esses discípulos de Jesus, essas comunidades cristãs, elas podem expulsar o mal, expulsarão demônios, não é isso? Falarão novas línguas, línguas de compreensão. As pessoas poderão se compreender, as nações poderão se compreender, acordos de paz serão dados. Então, nosso Senhor está dizendo que existem os venenos mortais, mas o cristão não se deixa envenenar por nenhum ódio, nenhuma agressão, nenhuma violência. É realmente um remédio para os males do mundo, este anúncio de Jesus ressuscitado, essa presença da igreja, da comunidade cristã em nosso mundo. Depois nosso Senhor fala de curar os doentes. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É isso mesmo. Você diz, padre, pode ser uma cura milagrosa? Pode ser. Muitos casos acontecem entre nós. E pode ser também que a pessoa não se deixa abater pela enfermidade. A pessoa até se reconcilia com a enfermidade. Ela não mais me fará mal. Eu aprenderei a conviver com ela e ela até me ajudará em muitos aspectos. Existe isso. Eu conheço a história de um padre que desenvolveu uma doença aos olhos e terminou ficando cego. E ele disse que aquela cegueira não foi o fim dele, ao contrário. Foi quando ele se tornou o melhor padre, digamos, da região. Por quê? Porque ele parou melhor para escutar as pessoas. Então, Nosso Senhor diz, de fato, né? A frase era esta: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe também neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.